Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é com humildade e gratidão que me apresento a todos vocês. Sou Paulo Cardoso, um servo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estou aqui para compartilhar uma mensagem de fé, amor e esperança. Que possamos ser testemunhas vivas do amor de Cristo, compartilhando sua mensagem não apenas em palavras, mas também em nossas ações diárias. Que nossa comunidade seja um farol de esperança para todos que precisam de apoio, orientação e amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escolhi para o nosso tema de hoje, para a nossa reflexão, a genealogia de Jesus, um estudo das raízes do Salvador. A genealogia de Jesus, conforme registrada na Bíblia, é um tema de profundo significado para os cristãos em todo o mundo. Ela nos revela a conexão do Messias com a linhagem real de Davi, confirmando assim várias profecias do Antigo Testamento e fortalecendo a crença de que Jesus era o Salvador prometido. Embora os evangelhos de Mateus e Lucas ofereçam perspectivas genealógicas distintas, ambos revelam a importância da descendência de Jesus e a maneira pela qual ele cumpriu seu papel como Redentor da humanidade. A genealogia de Jesus é cuidadosamente documentada nos evangelhos de Mateus e Lucas. Mateus começa sua narrativa com Abraão, o pai da fé, a quem Deus prometeu que todas as nações seriam abençoadas por meio de sua descendência. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. Isso estabelece a base para a linhagem de Jesus, demonstrando que ele era parte de uma promessa divina que remonta a Abraão. Por outro lado, Lucas amplia ainda mais a árvore genealógica, traçando a descendência de Jesus até Adão, a quem ele se refere como Filho de Deus. Lucas capítulo 3, versículo 31. Essa conexão com Adão não apenas liga Jesus à humanidade como um todo, mas também enfatiza sua natureza divina. Ao identificar-se com o primeiro homem, Jesus se torna o Salvador universal, destinado a redimir toda a humanidade de seu pecado. Ambas as genealogias destacam o papel central de Davi na linhagem de Jesus. Davi, o rei de Israel, recebeu a promessa divina de que sua descendência reinaria para sempre. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 16. Embora a monarquia em Israel tenha chegado ao fim do século, depois essa promessa foi cumprida em Jesus, que é proclamado como Rei Eterno. Uma questão que frequentemente intriga estudiosos e leitores da Bíblia é a discrepância entre as genealogias de Mateus e Lucas após o reinado de Davi. Ambos os evangelhos concordam em relação a Abraão e Davi, mas divergem em seus registros subsequentes. Essa aparente contradição tem sido objeto de debate e especulação ao longo dos séculos. Alguns argumentam que essa discrepância representa um erro na Bíblia, lançando dúvidas sobre a sua precisão. No entanto, várias teorias credíveis foram propostas para explicar essa diferença.
Uma das teorias sugere que uma das genealogias é a de José, o pai adotivo de Jesus, enquanto a outra é de Maria. A genealogia de Lucas afirma que José era filho de Eli, mas alguns argumentam que a palavra filho pode se referir a gênero, já que as mulheres raramente eram incluídas em genealogias. Nesse caso, a genealogia em Lucas seria, na verdade, a genealogia de Maria. Outra possibilidade é que José tenha sido adotado. Na sociedade da época, a adoção era uma prática comum e legal. Se o pai de José tivesse falecido quando ele era jovem, ele poderia ter sido adotado por outro parente distante, tornando-se assim um filho legal desse novo pai. Isso permitiria que José fosse considerado filho de Davi em ambas as genealogias, uma vez que ele teria direito à herança de seu pai biológico e de seu pai legal. Uma terceira teoria envolve o casamento levirato. De acordo com a lei judaica, segundo essa lei, se um homem morresse sem deixar filhos, um parente próximo deveria casar-se com sua viúva. Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 6. O filho nascido desse casamento seria considerado filho legal do homem falecido e herdaria sua propriedade. Portanto, se José fosse o produto de um casamento levirato, ele seria filho biológico de um pai e filho legal de outro, explicando a diferença entre as genealogias. Concluímos a nossa reflexão. A genealogia de Jesus é um testemunho fascinante das complexidades da história humana e divina. Embora as genealogias de Mateus e Lucas possam parecer diferentes à primeira vista, elas compartilham o ponto crucial de que Jesus é descendente de Davi e, assim, cumpre as profecias que prometiam o Salvador vindouro. As teorias que explicam as diferenças entre essas genealogias destacam a maneira como Deus trabalhou por meio de pessoas comuns e circunstâncias extraordinárias para trazer a vida a seu plano de redenção. Independentemente das interpretações específicas, a mensagem essencial é clara: Jesus Cristo é o cumprimento das promessas divinas, o Redentor da humanidade e o Rei eterno. Sua genealogia complexa e intrigante serve como um lembrete de que Deus escolheu para entrar na história humana e de maneira tangível, tornando-se um de nós, para nos salvar do pecado e da morte. Portanto, a genealogia de Jesus é mais do que uma lista de nomes. É o testemunho de um amor divino que transcende o tempo e o espaço, oferecendo a esperança da salvação a todos os que creem. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos por me acompanharem nesta reflexão. Peço que assistam aos vídeos deste canal, deixem o like, comentem, compartilhem com seus amigos e familiares. E também peço para nos vermos nos próximos vídeos. Em nome de Jesus, eu vos agradeço. Amém.